o empresário eficaz. E porquê? Porque enviaram-me um artigo, um clássico do Peter Drucker. Hein? Então, hoje vai ser sobre um dos mais clássicos artigos do Peter Drucker, publicado na Harvard Business Review. Deixem-me ver se eu tenho aqui a data. Não tenho aqui a data. Bom, foi publicado na Harvard Business Review, é um dos clássicos artigos do Peter Drucker. O Peter Drucker é reconhecido por muita gente como o grande cérebro, o grande guru da gestão. É o pai da gestão moderna, tal como nós a conhecemos, e o grande pensador de uma parte importante daquilo que nós ensinamos. E portanto, eu estive a ler o artigo interessadamente e resolvi que hoje o nosso direto vai ser sobre esse artigo, não é? A minha leitura e a minha interpretação sobre o artigo do Peter Drucker. A este artigo ele chamou de O Gestor Eficaz, e ele basicamente fez uma análise daquilo que ele considera serem os aspectos fundamentais, ou que ele considerou serem os aspectos fundamentais na vida, na personalidade, na atitude, nas tarefas de um gestor eficaz. Como eu falo para empresários, essencialmente, também para gestores, mas essencialmente para empresários, eu tentei trazer isto para a atividade empresarial, não é diferente, então será o empresário eficaz. Então, ele dividiu esta análise do gestor eficaz em 4 áreas essenciais, e estas áreas desmultiplicam-se depois em 8 ações-chave. E é sobre isto que nós vamos falar hoje. Então, primeira área identificada pelo Peter Drucker para os gestores eficazes, e eu quero aqui lembrar que um bom empresário tem que ser um bom gestor. Primeira coisa, conseguir o conhecimento. Tá? Já alguma vez falámos nisto, somos capazes de falar nisto quase todos os dias, não é? Primeira coisa crítica para qualquer gestor, para qualquer empresário, é procurar o conhecimento. Não sou eu que o digo, é Peter Drucker que o diz. Procurar o conhecimento. Levantar as perguntas. Tá? Levantar as perguntas. É muito curioso porque eu digo quase sempre aqui aos nossos clientes e amigos, aos empresários que nós seguimos, é muito mais importante levantar as boas perguntas do que encontrar as respostas, não é? Até porque são as perguntas que conduzem às respostas, e a qualidade das respostas que eu vou encontrando depende da qualidade das perguntas que eu faço. Então, construir o conhecimento, construir uma base de conhecimento, alargar a nossa consciência, alargar o nosso entendimento sobre as coisas é absolutamente decisivo. Quem o diz é Peter Drucker. Levantar as perguntas, elabora ele um pouco mais, nomeadamente, e aqui vamos entrar já na parte das ações-chave que ele recomenda. Pergunta fundamental, procura fundamental do empresário. Procurar o que precisa de ser feito. Tá? Viver na procura constante daquilo que precisa de ser feito. Qual é a diferença entre o que nós estamos a fazer e o que nós devíamos estar a fazer? Qual é a diferença entre o ponto onde nós estamos e o ponto onde nós gostávamos de estar? Qual é a diferença entre um e outro? Tá? É absolutamente decisivo. É uma procura constante do empresário. Deve ser uma procura constante do empresário a avaliação da diferença entre o cenário atual e o cenário ideal. Entre as práticas que nós temos hoje e as práticas que nós devíamos idealmente ter. Entre a situação em que nós estamos hoje e a situação onde idealmente nós devíamos estar.
Quando eu encontro a resposta para estas, ou à medida que eu vou encontrando a resposta para estas perguntas, eu vou percebendo o que precisa de ser feito de diferente. Quais são os hábitos? Ou como eu costumo dizer, em grande parte parafraseando o Jim Rohn, é quando nós vamos descobrindo quais são as práticas simples que devemos repetir diariamente de forma disciplinada. Tá? Entender isto. Temos aqui o Vasílio Coelho a perguntar: o que o Peter Drucker aborda no artigo é diferente do que aborda no seu livro, O Gestor Eficaz. Vasílio, eu não conheço um livro, O Gestor Eficaz. Conheço o artigo. Aquilo que foi feito foi uma edição de bolso que condensa este artigo e outro. Se é isso, se isto responde à pergunta, uma edição de bolso onde juntaram 2 artigos. Pode ser isso, tá? Segunda ação. A segunda pergunta: o que é que está certo para a empresa? Qual é a coisa certa para a empresa? Esta é uma das reflexões que até em relação à vida eu muitas vezes faço com as pessoas, que é nós entendermos as possibilidades, não é? A paleta, o quadro de possibilidades que nós temos, as escolhas que nós temos, as opções que nós temos, e estas são praticamente infindáveis, a panóplia de escolhas que eu tenho à minha disposição. Esta é a primeira coisa que é absolutamente crítica. E isto porquê? Porque nós, seres humanos, habituámos-nos a fechar o nosso mundo e a fechar as nossas opções quando fazemos generalizações. E estas generalizações vêm quase sempre sob a forma do eu não posso. Ou de eu tenho de. Tá? E estas são 2 formulações linguísticas que nos criam uma cegueira em relação às escolhas que nós temos. Quando nós começamos a dizer eu tenho de, significa que há um caminho pré-definido que nós temos que seguir. Quando nós dizemos eu não posso, significa que nós não temos escolhas. E esta não é a realidade. Eu posso tudo e eu não tenho de nada. Vou dizer outra vez. Pessoal, se quiserem tomar nota disto, talvez sejam boas ideias. Estamos a desmontar preconceitos. Eu posso tudo e eu não tenho de nada. Todo o progresso humano, todo o progresso empresarial, toda a inovação vem exatamente de romper com estas amarras do eu não posso e do eu tenho de. Eu posso tudo e eu não tenho de nada. A questão não é o que eu posso e eu não posso, o que eu tenho e o que eu não tenho. A questão fundamental é qual é a coisa certa. Qual é a coisa certa? Qual é a melhor coisa? Qual é a melhor opção? Qual é a opção que me parece hoje a mais certa? Qual é a melhor escolha para mim? Tá? Isto é o crítico, porque eu posso tudo e eu não tenho de nada. Então, o que é que está certo para a minha empresa? O que é que está mais certo para a minha empresa? Eu não posso viver sem este recurso humano, sem esta pessoa. Eu não posso viver sem esta pessoa na minha empresa. Eu lembro do meu querido João Amado um dia me dizer isso. Né? Mas eu não posso viver sem este fulano. E eu disse, então dá-lhe sociedade. Mas como dar-lhe sociedade? Claro. Se a sobrevivência da empresa depende de um dos teus técnicos, tu tens que lhe dar sociedade, senão um dia ele vai embora. A questão é óbvio que não depende dele. Parece que sem ele vai ser impossível, mas não depende dele. Tá? Muitas vezes, e vou dizer isto com um sorriso, mas também com grande tranquilidade, a saída da pessoa que parece ser a mais crítica na empresa é o desatar do nó do crescimento da empresa. A saída da prima-dona é muitas vezes o caminho para o grande crescimento da empresa. Então a questão é o que é mais certo. E é desdramatizar. Hein?
O que é que aconteceria se esta pessoa saísse? O que é que aconteceria se eu deixasse de contar com este recurso? O que é que aconteceria se eu seguisse o caminho menos óbvio? O que é que aconteceria se eu escolhesse um caminho totalmente diferente? É ponderar isso, não é? Então, não há aqui dramas, tá? Qual é o mais certo para a empresa? O Brian Tracy chamava a isto pensamento de base zero. Sabendo o que eu sei hoje, eu continuava a fazer estas coisas? Sabendo o que eu sei hoje, eu continuava a fazer estas escolhas? Eu continuava a estar nestas instalações, eu continuava a ter este fornecedor, eu continuava a ter este colaborador, eu continuava a ter este acionista, eu continuava a financiar-me desta forma. O que for, pôr em causa, sabendo o que eu sei hoje, eu voltava a fazer isto, e quando a resposta é não, é muitas vezes o momento de tomar a decisão. Por dura que seja, e por dor de curto prazo que ela até possa causar, mas se sabendo o que eu sei hoje, eu não faria isto, então talvez seja o momento de ponderar, energicamente mudar. O que é que hoje, com o que eu sei hoje, está mais certo para a minha empresa? Aliás, esta é uma das primeiras noções da microeconomia. Nós chamamos-lhe a noção de custo afundado. Nos MBAs até gostam de usar os termos em inglês, é o sunk cost. Não é? Sunk cost, é o custo afundado. Eu não devo ser refém das decisões que eu tomei no passado. A minha ponderação é sempre, hoje, qual é a melhor decisão para a minha empresa? O que é certo para a minha empresa? Peter Drucker. Tá? Segunda área. Agora que eu sei, não é? O que eu sei, não é que eu sei o que é melhor, mas que eu ponderei no meu melhor juízo, que eu ganhei clareza em relação ao que é melhor e que eu tenho o conhecimento, que eu procurei o conhecimento, eu preciso de um plano de ação. Bolas! Este Peter Drucker é um chato. É mais um fulano a falar do plano de ação. Então, parece que o Peter Drucker também acha que nós precisamos de um plano de ação. Afinal, não é só o Paulo Vilhena, que todos os dias fala na necessidade de um plano. O Peter Drucker também acha isto, não é? Eu quando conto estas histórias e quando comparo uma opinião minha com um destes gurus, eu não consigo deixar de me lembrar de um professor que eu tive na Universidade Católica, a ver se me lembrava do nome dele, Lídio Pinho seria, que era um fantástico professor na área das finanças, um fulano brilhante, mas que, vamos dizer, tinha um ego um bocadinho fora do controle. E então ele dizia, ele foi meu professor de estratégia financeira, qualquer coisa assim. E lembro-me dele dizer, eu achei um piadão dele dizer, eu defendo e sempre defendi isto e isto e isto e isto. E o Michael Porter concorda comigo. Eu achei o máximo ele achar que era o Michael Porter que concordava com ele e não o contrário. Não, eu aqui, obviamente que eu defendo isto, o Peter Drucker também defende, provavelmente ele defende há muito mais tempo que eu. Tá? Não é o Peter Drucker que concorda comigo, provavelmente sou eu que concordo com ele. Mesmo que eu não tenha aprendido este aspecto específico diretamente com ele, mas talvez eu tenha aprendido com alguém que aprendeu com alguém que aprendeu com alguém que aprendeu com alguém que talvez tenha aprendido com ele. Tá? Então, estamos alinhados neste pensamento, mas obviamente não me quero estar a pôr aqui em bicos de pés e achar que me posso pôr ao nível do Peter Drucker. Mas ele acha que um plano de ação é crítico, eu falo nisso todos os dias. Agora, pessoal, é importantíssimo, e desculpem eu estar a repetir-me, mas em relação ao planeamento, eu não me importo de repetir as vezes que forem precisas, porque vocês continuam a não fazer. Tá? Eu, em 200 empresários, encontro talvez 2 ou 3 que façam planeamento. Tá? E não estou a atirar ao ar. São números relativamente precisos que nós temos aqui. Nós precisamos de um planeamento. Agora, as poucas pessoas que acham que planeiam, não planeiam. Fazem uma definição de objetivos. Normalmente até menos bem feita, para os prazos errados, mas fazem uma simples definição de objetivos. O planeamento começa com a definição de objetivos, mas está longe de se esgotar na definição de objetivos. Então lembre-se, um planeamento é a definição de objetivos, sim,
mas também é, e principalmente é, a antecipação do caminho que deve ser feito para atingir os objetivos. Então é uma antecipação de atividades, é uma organização de recursos, tá? É uma calendarização, é uma priorização, é um enquadramento estratégico que é necessário, que nós acreditamos que é o nosso melhor juízo sobre o que nós acreditamos que deve acontecer para produzir o resultado. Tá? Então, plano de ação é a segunda área e a terceira ação-chave proposta pelo Peter Drucker. Do plano de ação, vamos para a execução, ou seja, para a atuação. Porque são poucas as pessoas que são muito boas a planear, mas às vezes aparecem alguns que planeiam, mas não executam grande coisa. Tá? Então, é preciso planear, mas depois a borracha tem que encontrar a estrada, como se diz no Texas. The rubber must meet the road. Não é? Então, há uma altura em que a gente tem que pôr os pneus na estrada para dar tração à coisa. Então, atuar é crítico. E atuar é muito engraçado as coisas que ele fala, que ele refere aqui no artigo, porque são coisas que eu vos transmito o tempo todo. Primeira ação-chave na área da atuação, assumir a responsabilidade pelas decisões. Tá? E eu se calhar vou dividir esta área aqui em duas, se vocês me permitirem. Assumir a responsabilidade pelas decisões. Primeiro caso, ou primeira abordagem, assumir a responsabilidade de tomar decisões. Reclamar a responsabilidade de tomar decisões. E porquê é que eu digo isto? Porque a esmagadora maioria dos empresários foge de tomar decisões. Não toma decisões. Nós temos medo de tomar decisões porque temos medo do resultado da decisão, da eventualidade de ser uma má decisão, de ser um erro, e então fazemos aqui uma espécie de um processo inconsciente de que enquanto eu não decidir, eu não errei. E se eu não decidir, eu não erro. E o maior erro é sempre a não decisão. Porquê que o maior erro é a não decisão? Porque se eu tomar uma decisão e a decisão não se mostrar certa, eu posso ir afinando a decisão, tirando aprendizagens e afinando a decisão até encontrar o caminho mais certo. Tá? Então, uma decisão, mesmo que errada, é sempre um progresso. Uma não decisão não me permite progredir. Tá? Então, não decidir é uma ilusão. Então, a responsabilidade pelas decisões começa por ser a responsabilidade de decidir. Mal ou bem, eu vou decidir. Eu vou ponderar, obviamente, vou refletir, mas decido. Não vou não decidir. A segunda coisa é assumir a responsabilidade pelo resultado da decisão. Tá? E reparem uma coisa, quando falamos de responsabilidade, eu gosto de partir a palavra ao meio e de pensar que a responsabilidade é a habilidade de ser responsivo, ou seja, de encontrar respostas. É só uma brincadeira, mas eu gosto de ver a coisa assim, a habilidade de encontrar uma resposta, porque a responsabilidade no fundo é isso, é a minha capacidade de entender que o meu resultado decorre da decisão que eu tomei e que eu posso aprender com este resultado e melhorar a decisão. O resultado não apareceu por conta do ambiente, não aconteceu por conta dos astros, não aconteceu por conta das cartas do tarô, por conta da economia, por conta do governo, não. Os resultados que eu estou a ter na minha empresa, embora tenham influência, vamos dizer, de todas estas coisas, mas pela lei da causa e efeito, os resultados da minha empresa dependem diretamente das minhas decisões. Então, assumir a responsabilidade também é entender isto. Tá? Que se eu tenho algum controle suficiente no resultado, através das decisões, eu posso ir afinando as decisões à medida que entendo melhor o resultado. E por isso é que eu vos falo sempre, aprendam a ler o resultado. Aprendam a ler a conta de exploração, o balanço, a demonstração de fluxo de caixa,
porque é aí que se vê o resultado. Aprendam a ler os indicadores, a gerar indicadores e a ler os indicadores de atividade, a medir a atividade da equipa, porque isso faz parte do resultado. Se eu entender o resultado, eu melhoro as minhas decisões. Tá? Peter Drucker. Segunda coisa, assumir a responsabilidade também pela comunicação. Muito importante. Pessoal, isto é das coisas mais difíceis, para mim é a mais difícil de todas. Tá? Eu gosto sempre de lembrar, eu sou um empresário igual a vocês. O que é que isto significa? Que eu lido com todos os desafios que vocês lidam. Todos. Todos os problemas que vocês têm, eu tenho também. Eu até tenho problemas com pessoas na organização. Quando eu digo problemas com pessoas, o maior desafio para mim é a liderança. É conseguir envolver as pessoas, liderar as pessoas em torno do projeto, em torno do plano, liderá-las a executar consistente aquilo que foi desenhado. É o maior desafio para mim. E embora eu profissionalmente acabe por ser um comunicador, não, é o que eu faço, eu explico coisas, explico ideias, eu ensino, por incrível que pareça, o desafio da liderança é em grande parte o desafio da comunicação. Como é que eu consigo, através da minha comunicação, porque é a ferramenta que eu tenho para liderar é a minha comunicação, como é que eu consigo refinar a minha comunicação para que a minha equipe se alinhe na execução consistente dos planos que são desenhados. Então, sempre que eu não estou a ter da equipe o resultado que eu gostava, eu tenho que alinhar a minha comunicação. Tá? Eu tenho que perceber que não sou eu que não estou a ser efetivo na minha comunicação. Tá? E muito importante isto, assumir a responsabilidade da comunicação. Diz o Peter Drucker. Tá? Outra coisa crítica. Concentrar-se nas oportunidades, nas soluções e não nos problemas. Concentrar-nos nas oportunidades e não nos problemas. Eu falo disto a toda a hora, mentalidade dos comos e dos porquês, não é? Eu até falo daquilo que distingue os profissionais, os empresários de maior sucesso, daqueles que não têm tão bons resultados, e digo que quase sempre é uma questão de mentalidade. Enquanto uns têm a mentalidade dos comos, de encontrar soluções, de procurar oportunidades, é uma mentalidade positiva de construir, de acreditar que há sempre um caminho melhor, estão sempre à procura de como é que eu melhoro a minha situação, como é que eu atinjo aquilo a que eu me proponho, em vez de estarmos focados no problema. É a mentalidade da justificação daquilo que não corre bem, porque temos estes problemas. Então, substituam uma mentalidade de estrangulamento, de problema, de desafio, de justificação, de explicação, por uma mentalidade de crescimento, de oportunidade, de procura de soluções, de procura de caminhos. Tá? Então, estas são a quarta, quinta e sexta ideias do Peter Drucker neste artigo. E depois vamos para a última área, a atitude do gestor. Mais outra coisa que eu falo muito, não é? A mentalidade, a filosofia, como eu gosto de chamar. E então ele fala aqui essencialmente em duas coisas, que é saber gerir reuniões produtivas. É curioso porque eu falo muito do processo de ter um bom sistema de reuniões. Ter um bom sistema de reuniões. Nós precisamos de reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. Ordinárias não é onde se diz as neiras, não é? Quer dizer que estão pré-programadas. A todos os empresários que eu diagnostico, ou cujas empresas eu diagnostico, eu pergunto-lhes como é que são feitas as reuniões na empresa. E porquê é que eu lhes pergunto? Porque é uma das coisas decisivas. A todos eles eu pergunto, têm um sistema de reuniões? E todos eles me dizem, ou a esmagadora maioria me diz, não, nós reunimos à medida que entendemos que é necessário. Então, há uma situação qualquer, fazemos uma reunião. E eu até tive um cliente aqui há muitos anos que aquilo era um desespero. Eu dizia que eles sofriam de reunite. E o que era sofrer não é renite, é reunite. Eles estavam sempre em reunião. Sempre. Naquela empresa só se reunia. Não se fazia nada. Só se reunia. E mais ainda,
todas as reuniões tinham todos os elementos da empresa. Não se chamava só quem atua nesta área, não chamava-se toda a gente e passavam todo o dia todos reunidos. Era uma coisa impressionante. Eles iam para o escritório para reunir. Saltavam de umas reuniões para as outras. Nós precisamos de reuniões ordinárias. O que são reuniões ordinárias? São reuniões que estão previamente marcadas para tratar de assuntos que estão previamente definidos. Tá? E do que é que nós estamos a falar? Há algumas empresas que têm isto. Há empresas que me dizem, Paulo, todas as semanas eu reúno, todas as segundas-feiras às 9 horas, reúno com a equipa comercial. Pronto. Algumas empresas fazem isto. Mas isto não chega. Tá? Então, deixem-me recordar-vos. Nós precisamos de vários tipos de reuniões. Precisamos de trimestralmente ter uma reunião de avaliação do trimestre, da avaliação do progresso, da avaliação do plano. Tá? Todos os trimestres, nós ainda esta semana tivemos a marcar a nossa. Tá? Então, nós na primeira semana de outubro vamos estar a fazer uma reunião aqui na empresa e é o dia em que nós ganhamos mais dinheiro no ano. Ou no ano são as 4 reuniões trimestrais. Porque é onde avaliamos, lemos o que aconteceu, percebemos o que correu melhor, o que correu menos bem e fazemos todas as afinações que são necessárias em relação àquilo que acreditamos que está certo para a empresa, aquilo que o Drucker dizia há pouco. E é também quando definimos os objetivos para o trimestre seguinte e o progresso que acreditamos que tem que ser feito, ou seja, que planeamos o trimestre seguinte. Então, todos os trimestres é absolutamente decisivo fazer uma reunião de avaliação do que aconteceu no último trimestre e de preparação, de planeamento do trimestre seguinte. Lembrem-se, não é apenas definição de objetivos. Antecipação de atividades, organização de recursos, calendarização. Crítico. Depois precisamos de reuniões semanais. Tá? Se a primeira reunião trimestral pode ser uma reunião de um dia inteiro, deve ser uma reunião de um dia inteiro. A reunião semanal deve ser uma reunião de 1 hora, 1h30 no máximo. E o que é que fazemos nesta reunião semanal? Esta reunião pode ser tida numa pequena empresa com toda a gente da empresa. As empresas começam a ser um bocadinho maiores, podemos fazê-las por departamento. Tá? O que é que eu faço nesta reunião semanal? Reunião de 1 hora a 90 minutos. Aquilo que eu vou fazer é monitorizar o progresso do plano que foi desenhado na outra reunião. Tá? É o que é que aconteceu esta semana, o que é que devia ter acontecido, o que é que aconteceu, o que é que tem que acontecer na semana seguinte. Ou seja, é uma reunião de monitorização e é a única coisa que se trata nesta reunião. Que é o que é que devia ter acontecido face ao plano que nós desenhamos, o que é que aconteceu de facto, quais são os desvios, o que é que podemos aprender com isto, o que é que temos que fazer na semana seguinte, dado o que aconteceu nesta semana. E só se trata isto. Paulo, preciso falar contigo por causa daquele assunto, fora da reunião. Paulo, e este caso deste cliente, fora da reunião. Para isso é uma reunião extraordinária. Eu não misturo o tema desta reunião com nenhum outro tema. Tá? E depois, eventualmente, preciso de briefings diários com cada departamento, com cada função. Briefar as pessoas. Como é que foi ontem, o que é que vai acontecer hoje. Tá? Então precisamos destas reuniões ordinárias. Depois, assuntos que não façam parte do planeamento da empresa, reuniões extraordinárias. Aí sim. Tá? Tratar deste assunto, ou daquele assunto, ou do outro assunto, uma reunião extraordinária, fora da reunião ordinária. Apenas com as pessoas que são importantes para tratar daquilo. Então, gerir reuniões produtivas é absolutamente crítico. E depois há regras para gerir uma reunião. O tema da reunião está claro, a agenda da reunião está clara, nós primeiro fazemos uma leitura do que aconteceu, tiramos aprendizagens sobre aquilo que aconteceu e tomamos decisões sobre o que temos que fazer agora. E é isto que se faz numa reunião. Tá? Comos, porquês e o que é que se vai fazer agora. Tá? Última ação-chave dentro da quarta área da atitude. Pensar sempre em nós e dizer sempre nós. Ou seja, entender
que a empresa é um grupo, somos nós, são as nossas decisões. Um grupo ganha junto, perde junto, decide junto, embora haja um que tenha a cabeça no cepo e que tenha um peso diferente na decisão, mas pensar sempre em termos de nós, de equipa. O empresário tem que mudar a mentalidade do eu. Já me aconteceu mais do que uma vez, exatamente o que eu digo sempre, nós isto, nós aquilo, nós aquilo outro, e digo isto em reuniões com clientes, em reuniões com fornecedores, em palestras, eu refiro-me sempre a nós. E várias vezes já fui interpelado, mas o Paulo diz nós porquê? Não é porque eu acho que sou muitos, não é? Não sou a legião. Porque eu estou a falar não de mim, eu estou a falar da nossa equipa. Somos nós. Nós fazemos, nós decidimos, nós escolhemos. Tá? O Peter Drucker diz que é importante. Nem tinha noção que ele algum dia se tenha referido a isto. É a equipa. Isso é o que conta.